Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Cultivando a Paz Interior. Hoje, dia 14 de dezembro, segunda-feira, começando mais uma semana e começando aqui o episódio número 011 do nosso Cultivando a Paz Interior. E o tema de hoje é um tema interessante, eu acho que é um tema desafiador, pensando aí que a gente está já chegando aí no finalzinho do ano, que como é que a gente pode cultivar a paz com o nosso passado. Não sei se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Deixa eu já fixar aqui o tema. Meu pai, já vi que ele já chegou aqui, deixa eu já chamá-lo. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, já puderem dar um ok. Para saber se está tudo certo aí com o vídeo, com o áudio. Como é que vocês estão? Boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. E aí, pai, tudo jóia? Olá, boa noite. E aí, pai, tudo Tudo bem? jóia? Você está me ouvindo direitinho, não? Oi? Oi? Não, é porque está fazendo um eco. Tá mesmo. Tá mesmo. Agora Tá melhorou. atrasado, né? Até eu falo e depois eu escuto a minha voz. Está tendo um delay da imagem com o som. Será que tá assim para todo mundo aí também? Agora parou, agora Ixi, ficou tá. bom. Agora ok. Eu acho Bom, que agora beleza. ficou Bom, ok. beleza. Ficou, né? Pronto, agora ficou Tá ok. bom. Tá bom. Conto que aí com o pessoal também, para que sempre nos ajuda aí nessas É, questões técnicas também. técnicas, isso. É. Tudo bem? Que bom estar com você de novo, estar com o pessoal. A gente está retomando esses nossos encontros de segunda-feira, né? Para a gente estar. Aqui, ó, a Mirinha está dizendo que quando tira o fone costuma melhorar o eco. Será que está com eco ainda, É, Mirinha? deixa eu. Parece que é uma questão da conexão, mas vamos lá. É. Bom, tudo bem, eu estou te ouvindo bem. Beleza. E aí, então é um tema, assim, me parece um tema desafiador, né? Eu até quando eu comecei, muita gente comentou isso, né? Como é que a gente pode lidar melhor com o nosso passado, e aí trazendo o nosso mote de cultivar a paz. Como é que a gente pode cultivar a paz no passado? Será que isso é importante? E como é que a gente faz isso? Talvez fique aí a grande questão, né? É verdade, é verdade. Certamente é muito importante, certamente é generalizado, ou muitas pessoas sentem essa questão da sua relação com o passado, de alguma forma, mas eu acredito que boa parte delas tem a dificuldade de realmente encontrar o caminho, né, para poder realmente se abraçar o seu passado, acolher o seu passado e aprender com ele, né? Então, eu acho que essa nossa reflexão de hoje é bastante interessante e rica, pelo menos para mim, desde que a gente falou sobre ela, e certamente para as pessoas que vão estar com a gente compartilhando dessas reflexões, né? Com certeza, com certeza. Eu, inclusive, para variar, né? Tá certo que hoje não é uma sexta-feira. A Mirinha está dizendo que é só quando você fala, filhão. É, Você eu está vendo falo e aí, depois não? eu escuto a minha voz aqui. Não sei como é que vai ficar na gravação depois. Pois é. Mas, enfim, vamos ver se vai melhorando com o tempo, né? Mas, como eu falei, hoje não é sexta-feira, hoje não é dia de estar refletindo sobre músicas, mas, de qualquer maneira, Ah, não, mas é, vamos eu nessa. me, eu me deparei com uma música essa semana, que, na verdade, eu já conhecia e utilizo, inclusive, essa música em diversos momentos, inclusive em celebrações, enfim, em diversos momentos, que é, na verdade, a música que tem o título de A Paz, que é cantada pelo Roupa Nova,
que é, na verdade, uma versão de uma música de Michael Jackson, né? Que é o Hell the World. Né? Que é interessante quando a gente observa a letra das duas, é uma versão, mas interessante que a original do Michael Jackson, ela dá uma pontada quase que exclusivamente para frente, né? No sentido de mudança do mundo, no sentido de nós precisamos fazer algo diferente, transformar isso onde nós vivemos em um lugar melhor para todos, em um lugar diferente, né? Na versão, tem esse posicionamento, só que ele não começa olhando para frente, mas ele inicia olhando para trás. Então, é uma versão que traz um plus, que traz um algo mais para a nossa reflexão. Eu acho que cabe exatamente nessa nossa reflexão, e quando começa, se vocês me permitirem, eu vou ler só as duas primeiras estrofes, né? Tem aquela fala da criança inicialmente, e quando eles começam a cantar, o que eles dizem? Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Quer dizer, só conseguiremos, e é de tanta beleza, só conseguiremos. O que ele quer dizer? Só conseguiremos ter esperança, só conseguiremos ter esperança de um futuro para a gente, de uma vida melhor, de uma existência melhor, né? Se encontrarmos em nós a paz que possa brilhar mais do que a lembrança. Quer dizer, primeiro, a gente vai ter realmente um amanhã melhor, mas ele tem de ser construído. E ele tem de ser construído por meio da paz que está dentro da gente. Não adianta a gente procurar fora. E essa paz que está dentro da gente, certamente, se encontrarmos, ela vai ter um brilho muito maior do que qualquer lembrança, do que qualquer coisa que tivemos no passado que nos impede, nos obstacula, que se apresenta como tropeço para o nosso dia a dia. E em seguida eles ainda acrescentam: só o amor muda o que já se fez. E a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quer dizer, ainda completa nesse segundo estrofe, quando acendemos, na verdade ele completa, quer dizer, quando acendemos a chama da vida, quando encontramos essa paz dentro de nós que brilha, e que ela brilha muito mais do que qualquer lembrança, ela brilha não apenas para sermos contemplados, essa luz não apenas nos contempla, essa luz não apenas ilumina o nosso caminho, mas ela ilumina o caminho para que todos nós possamos, unidos, caminhar em direção de um amanhã melhor. Quer dizer, essas duas estrofes, quando eu ouvi essa semana, a gente pode encerrar e ir embora. A gente pode encerrar e ir embora. A Valéria acabou de entrar, hein, Valéria? Mas, então, quer dizer, é algo sensacional no sentido da gente poder ter sempre em mente, primeiro, as soluções estão dentro de nós, sempre. Sempre, né? E a gente passa a vida buscando soluções fora, buscando a paz fora, buscando a saúde fora, buscando a alegria fora, buscando as satisfações fora, né? Mas elas sempre estão dentro de nós, todas as soluções. E que quando encontramos essa solução, quando encontramos essa paz, essa agradabilidade, como a gente já falou aqui várias vezes, né? Esse sentimento agradável dentro de nós, certamente isso se sobrepõe, né, de uma forma amorosa a qualquer lembrança que possa estar nos aprisionando a um passado que consideramos como ruim, né? E iluminando um caminhar muito mais caloroso, fraterno e amoroso, né? É interessante, Pedrão, e hoje eu fiquei pensando um pouco nessa nossa conversa, exatamente porque quando falamos do passado, quando falamos
em abraçar o passado, quando falamos em nos relacionarmos de forma amorosa com o passado, quando falamos em cultivar a paz com o nosso passado, normalmente a gente foca duas questões, né? Uma, as pessoas. As pessoas que participaram, que possibilitaram estarmos aqui hoje do jeito que somos, mas, ao mesmo tempo, também pensamos sobre nossas escolhas, nossas ações, né? Mesmo gerando desconforto, até mesmo sofrimento, e outras que nos levaram a momentos de alegria e satisfação, né? Só que, infelizmente, a gente tende a debitar culpa e responsabilidade no outro sobre questões que nos amarguraram, né? Principalmente aqueles próximos, aqueles que nos geraram, aqueles que nos educaram, né? Debitamos normalmente a eles fracassos, dificuldades, tristezas, obstáculos, rancores, né? E da mesma forma, por outro lado, quando pensamos nas nossas ações, debitamos em nós no passado, né? Um julgamento equivocado, como se nós tivéssemos de agir no passado diferentemente de como agimos. Nós não levamos em conta as circunstâncias, a nossa experiência, o nosso processo evolutivo, o momento que nos encontrávamos, na verdade, a gente acaba se aprisionando a esse passado. Eu acho que esse culpa, né? Ou eu culpo, ou eu me sinto culpado, né? Exatamente. E essa prisão, na verdade, a gente acaba se envolvendo naquilo que a gente pode chamar de reflexões hipotéticas, né? Quer dizer, aquela cela de reflexões hipotéticas. Se eu não tivesse feito isso, teria acontecido aquilo. Se meu pai não tivesse feito aquilo outro, eu seria diferente hoje. Se minha mãe não tivesse feito aquilo, minha vida hoje seria diferente. Se eu não tivesse tomado aquela decisão, hoje seria... Então a gente fica nessa cela, aprisionado nessa cela de reflexões hipotéticas que não nos leva a lugar nenhum, pelo contrário, nos aprisiona. E nos aprisiona ao passado. Não é nenhuma prisão no presente para ser trabalhado, né? Quer dizer, nós somos... Uma âncora, né? Uma âncora, aquele peso. Exatamente, aquele peso, exatamente. Né? Na verdade, a gente se esquece de que o verdadeiro problema não está especificamente naquilo que aconteceu. Não está. Está, na verdade, na forma com que vemos e lidamos com o que aconteceu. Então, se o problema estivesse no que aconteceu, não teria solução. Na verdade, até deixaria de ser problema, porque problema sem solução não é problema, é fato. Né? Então, não seria problema. Né? Agora, ele está na forma que vemos, na forma que nos relacionamos, na forma que lidamos com esse passado. Aí tem solução. Aí tem solução. Aí tem possibilidade de nos desvincularmos dessa prisão, dessa cadeia, dessa cela. Né? Claro, veja, sem dúvida alguma, nós somos e vivemos em decorrência de um passado, é óbvio. Né? De escolha que fizemos, de atitude que tomamos, é claro. É claro que temos um componente importante na nossa vida decorrente de exemplos, de orientações, de estímulos, de cerceamentos por parte daqueles que estiveram próximos de nós. Né? Mas esse não é o problema. O problema é como nós nos aprisionamos a essas questões que julgamos equivocadas. Ao invés de amorosamente aceitá-las, acolhê-las e aprendermos com elas. O passado está para a gente aprender. Não está para a gente mudar porque não tem como. Não está para a gente criticar porque é perda de tempo. Né? Ele está para a gente aprender o significado do passado. Né? É aquilo que você já mencionou várias vezes, que é o retrovisor. É importante que olhe para trás para ver quem está chegando, quem não está, o que passou, o que não está, mas o retrovisor é pequenininho e o nosso vidro da frente ele é enorme, porque é para frente que a gente tem de olhar. Né? Isso você já falou várias vezes em apresentações, em cursos, etc. Né? E que
Então, nós sabemos, sem dúvida alguma, que nós não podemos mudar esse passado. Mas, certamente, nós podemos mudar a nossa visão, a nossa relação com esse passado. Né? E aí vem a escolha. Ou vivemos aprisionados por ele, limitando o nosso presente, né? E quase que cerceando o nosso futuro, quase que sentenciando o nosso futuro. É uma sentença que fazemos quando nos aprisionamos ao passado, né? Ou então nos relacionamos com esse passado de forma amorosa, com gratidão, com acolhimento, aprendendo com ele. Então, eu vejo e vi, inclusive, quando você colocou Oi, Pri, tudo bem, querida? Acabou de entrar a Pri, né? Sua mulher, a mãe da minha neta linda. Mas, enfim, essa prisão que, na verdade, ela nos paralisa. E não existe prisão pior, não existe prisão que mais nos limita que a prisão mental. Você sabe disso melhor do que eu. Não existe prisão pior. Né? É aquela história. Há pessoas livres dentro da cadeia e há inúmeros prisioneiros vistos como em liberdade. Né? Especialmente aquela prisão que nos atrela ao passado. Aí, então, só depende de nós. Só depende de nós. Né? Então, eu acho que é uma pergunta que a gente precisa ter em mente até para começar essa nossa reflexão, apesar que eu já falei demais, né? Para variar. Que o quanto que o nosso passado toma conta do nosso presente. Toma conta em termos de tempo, toma conta em termos de esforço, em termos de dedicação, de atenção. O quanto que nós estamos voltados para o nosso passado, aprisionados pelo nosso passado, o quanto que o nosso agora está aprisionado pelo ontem que vivemos. Eu acho que essa é a primeira pergunta e importante, porque essa prisão não só nos cerceia, como nos sentencia, principalmente no futuro que a gente poderia construir e não constrói pela prisão que nos encontramos neste vínculo com o passado. Né? Esses dias eu ouvi uma coisa interessante que era exatamente a forma de você resolver isso seria perdoando o seu passado. Né? É uma forma de ver. Né? Muito embora eu acho que a gente deva ter um pouco de cuidado quando fala na questão do perdão. Né? Primeiro, quando você perdoa algo ou alguém, é como se você tivesse certo e aquele algo ou alguém estivesse errado. Se eu estou perdoando o meu passado, é porque o meu passado estava errado. E eu não vejo dessa forma dualista meu passado errado. Meu passado aconteceu como tinha de acontecer. Assim como o nosso hoje está acontecendo, amanhã a gente vai ver. Né? Quer dizer, houve a decisão, houve a opção, houve a escolha, mas aconteceu. Por situações diversas, por condições diversas, por um processo evolutivo nosso e das pessoas que estavam conosco. Né? Então, é um cuidado que eu acho que a gente deve ter nessa questão tanto da arrogância quanto da dualidade quando olhamos nessa lógica do perdoar o passado. Né? Ou seja, erramos, hoje estamos certos, então perdoamos o passado. Esse é um ponto de cautela, pelo menos. Né? E essa questão de se esquecer do processo evolutivo, né? Tanto nosso quanto das pessoas que estavam conosco, que se relacionaram a cada um de nós. Né? É aquela história, você não pode colher banana do abacateiro, você não pode... A roseira vai lhe dar rosa, não vai lhe dar cravos. Né? Enfim, cada um de nós oferece e dá, mesmo querendo dar e oferecer o melhor, mas aquilo que tem, aquilo que pode, aquilo que tem condição de oferecer e de dar. Né? Se amanhã ou depois isso pode ser visto como pouco, como errado, como equivocado, é uma visão dualista e é uma visão fora de contexto. É como se nós interpretássemos a história de 200 anos atrás com o nosso olhar de hoje. É claro que vamos questionar. Como é que aquela pessoa pôde tomar aquela decisão? Era tão óbvio.
Era óbvio, é óbvio sim, com o nosso olhar de hoje. Com o olhar de 200 anos atrás, será que era tão óbvio assim? Com a cultura, com a realidade, com os condicionantes, com a situação. Será que naquela época era tão óbvio que realmente essa atitude não poderia ter sido tomada? Então, esse olhar para o passado, quer dizer, esse olhar para o passado fixado no presente, no mínimo é um pouco equivocado. E se olhamos dessa forma para perdoá-lo, é como se estivéssemos reconhecendo esse equívoco do passado, né? Ao invés de reconhecermos essa situação, essa condição, essa realidade que se pôs por diversas situações, acolhê-la com amorosidade, com agradecimento, não importa o que tenha acontecido, né? Compreender as razões que aconteceram aquilo, se for possível, né? E tentar aproveitar e aprender o máximo possível para que nós possamos ressignificar essa situação. Então, é aquela história, né? O que a gente é aquela situação entre como é que se diz? Aquela diferença entre culpa e arrependimento, né? Quer dizer, eu me sinto culpado. Eu fico destroçado, eu fico arrasado. A culpa, ela destrói, ela aprisiona, né? Ela cerceia, ela limita, ela nos impede de refletir, ela nos impede de olhar para frente, ela nos impede de evoluir, né? Ela nos puxa para trás. É diferente do arrependimento, porque o arrependimento, a gente coloca o passado onde ele esteve. A gente não traz com a gente, né? O passado esteve lá, então ele deve ficar lá mesmo. Agora, eu fiz coisas que hoje eu vejo que eu não deveria ter feito. Naquela época, não. Mas hoje eu vejo que eu não deveria ter feito. Fulano, Beltrano, Ciclano fizeram coisas que hoje eu vejo que, puxa, que pena que eles fizeram dessa forma, né? Essa pode ser uma visão de arrependimento, mas no sentido de reflexão, de acolhimento, de amorosidade, de aprendizado e de transformação. A culpa não transforma, a culpa nos atrasa, né? O arrependimento não. O arrependimento não é uma tristeza, o arrependimento é um passo para a transformação. Então, eu acho que se a gente conseguir um primeiro ponto daquilo que a gente fez que achava que não devia ter feito, ao invés de estar agarrado a esse passado pela culpa, ressignificarmos essa situação, deixando os fatos onde realmente eles aconteceram, aprendendo com ele e transformando a nossa vida e transformando o nosso presente. Eu quero passar para você porque eu quero te ouvir, mas eu tenho certeza que você tem muita coisa para acrescentar, mas eu só queria trazer uma fala escrita por Divaldo Franco, né? De Joana de Ângeles, quer dizer, pelos kardecistas, seria uma entidade ou um espírito que ele traria como médium, né? Mas não importa o que a gente acredita, se realmente é médium, não é, se é psicografado ou não, não importa. O importa é a mensagem. E eu queria trazer a mensagem, né? E essa mensagem diz o seguinte: como chegou não importa, o que importa é a mensagem. E essa mensagem é a seguinte: o ser consciente, aquele ser que está realmente caminhando para a sua iluminação, para a sua autorrealização, é aquele que nem se culpa e nem se justifica. Ele simplesmente se transforma. Ponto. Uau. Né? Quer dizer, então, essa é uma questão em que, para reflexão, para nossa reflexão nessa questão da culpa, nessa questão do arrependimento, nessa questão da ressignificação da nossa transformação. Agora, sem dúvida alguma, esse seu mote, não apenas da questão da paz interior, mas na questão da ansiedade, isso tem uma ligação com a questão do passado, da culpa, da ressignificação, que é algo que grita, né? É uma coisa que grita. E está diretamente relacionado à questão do cultivar a paz. E aí eu queria te ouvir um pouquinho em relação a essa questão, depois de eu ter falado aqui a beça e não ter deixado você falar.
Uau, mas, poxa, que ótimo. Mas, bom, se só o iníciozinho da música já disse tudo, depois então ainda disse e é interessante, igual, de cada pedaço que você trouxe, eu queria colocar alguns pontos, assim, né, assim, para reforçar, mas quando você traz essa questão da ansiedade, né, e desse trabalho no passado. Eu até quis sugerir esse tema, porque, particularmente, a gente está tendo um ano bem desafiador. Apesar do pessoal que me acompanha aqui, quando eu pergunto, eu até perguntei outro dia, quando que começaram as crises de ansiedade, poucas pessoas falaram que foi esse ano. Muita gente relata já que foi, Eu já vi, tem gente que tinha mais de 20 anos já. Então não é uma coisa eu assim vi. tão nova os desafios internos. Agora a gente está vivendo uma forma coletiva um grande desafio. Né? E aí talvez isso intensifique para muita gente também ter sido gatilhos, tanto de início quanto de intensidade dos desafios emocionais. Né? E aí é uma coisa que eu gosto de fazer, já é uma coisa meio de praxe, de pegar, sei lá, a última sessão do ano, com as pessoas que eu acompanho, que eu atendo, de dar uma passada no ano que está fechando. Então, é meio de praxe. É claro que quando eu converso com as pessoas que eu acompanho, a gente não dá para a gente dizer o que a gente vai falar na próxima sessão. Porque a vida é muito dinâmica, as coisas acontecem, e a gente não tem um protocolo ali, a ideia é que não seja nada rígido. Mas a gente fica com a ideia de poder dar uma olhada no ano que passou. Quem sabe nas primeiras ou na primeira ali do ano, dar uma olhada no ano que está se iniciando. E esse ano eu tive uma sensação que talvez ele foi mais intenso. Então, vamos começar já desde o início de dezembro. Não vamos esperar a última sessão, não. Vamos tentar ir trabalhando isso, porque esse ano, ao mesmo tempo que foi muito desafiador, talvez a gente possa também colher muitos aprendizados, que como você falou, que relação a gente pode ter, então, com o passado, com as coisas que aconteceram, para que a gente não fique de mal do nosso passado, né? Eu tinha até um episódio do Fala Ansiedade, que é como fazer as pazes. Né? Fazer as pazes é trazer paz, é cultivar a paz. Né? Exatamente. Então, ou seja, o inverso talvez seria ficar de mal. Né? Ou a gente fica de mal, ou a gente fica de bem. A gente fica de paz, ou a gente fica de mal. Né? Ou de guerra com o nosso passado. Né? E poder olhar com maior carinho, poder olhar, como você falou, na questão da ressignificação, e eu acho que às vezes é uma palavra, tá, a gente ouve, tá, tem que ressignificar, mas que diacho é isso? Né? O que é isso de ressignificar? E acho que para simplificar um pouco, ressignificar seria dar novos significados. Até porque eu acredito muito que a gente não reage ao fato em si. A gente não aconteceu uma coisa e a reação ela é instantânea. Normalmente a nossa reação vem do significado que a gente dá para aquilo ali. A gente teve um Fala Ansiedade com o professor João Bassi, ele estava citando o exemplo que ele citou dos dois irmãos. Cada um teve um rumo totalmente diferente na vida, mas por conta do significado que cada um deu para a mesma coisa. Eles viveram a mesma situação desafiadora e cada um deu um significado diferente e às vezes acabou tomando rumos completamente diferentes na vida. Né? E o fato, ele aconteceu e ele está lá atrás. Não tem como a gente mudar o que aconteceu. Mas eu acredito que a gente sempre pode mudar o significado que a gente deu e que a gente dá para o que aconteceu. E quando a gente faz isso, parece que de alguma forma aquilo se transforma. Como você bem falou, né? E às vezes até eu trago uma provocação da regrinha dos 90-10, né? Ou dos 10-90, né? Que é 10% é o que acontece com a gente, 90% é o que a gente faz que acontece com a gente. E às vezes o que a gente faz que acontece com a gente me parece que tem a ver com o significado que a gente deu para o que aconteceu com a gente. E nunca é tarde para olhar com mais carinho sobre isso. Eu estava falando aqui que a gente dá uma olhada no ano, mas a gente pode dar uma olhada no ano, como a gente pegou com mais tempo, vamos tentar pegar os meses. Quando a gente fala em janeiro de 2020, parece que foi século passado, né? Parece que foi antes dessa loucura toda. Aí, fevereiro, março ali, aí aquela coisa, daqui a 2 semanas volta, daqui a 2 semanas volta, e aí daqui a 2 semanas a gente está esperando essas 2 semanas aí. Né? Talvez até com um pouco mais de alegria, percebendo aí o desenvolvimento das vacinas, mas ainda vai ter mais de 2 semanas aí para mais Com algumas certeza. coisas voltarem ao normal. Mas a gente pode olhar isso não só para o ano ou para janeiro, mas para a nossa vida, para a nossa infância,
para a relação com os nossos pais, como você bem trouxe também, né? E o cuidado de não ficar nessa areia movediça, que é a culpa, né? Ou me culpando, ou culpando o outro, ou como você falou, né? Às vezes aprisionado nessas correntes, às vezes aprisionado nessa... Eu falo areia movediça, que eu fico me remoendo ali e parece que eu só estou afundando, né? Então, talvez, como é que eu posso transformar isso com acolhimento, com aceitação, com amorosidade? É engraçado que toda vez que a gente vai trazer um tema aqui, parece que as coisas que a gente falou nos últimos episódios vão se juntando, né? Quando a gente fala de... É verdade. Então, ingredientes, talvez, que sejam interessantes aí para os outros temas que a gente vai trazendo, né? Então, até para fugir daquele clichê, né? Muita gente fala que para que eu vou fazer terapia só para descobrir que a culpa é da mãe, né? Ou para descobrir que a culpa é do pai. Né? Não precisa fazer terapia para isso. E aí, então, eu estou me sentindo culpado, bom, então agora eu vou lá para, sei lá, para terceirizar a minha culpa, né? Então, ou seja, eu estou lá do mesmo jeito. Né? Então, e a ideia é como é que a gente pode transcender essa questão da culpa, e eu acho que nesse ponto que você trouxe, seja quando a gente vai avaliar a nossa história como seres humanos, quando a gente vai avaliar a nossa história como indivíduos, o nosso contexto familiar, e aí eu acho que tem uma colocação que eu gosto muito, né, que é cada um está dando o seu melhor no contexto que está inserido e com os recursos que tem. Então, se lá atrás eu estava num contexto e eu tinha determinados recursos, se a gente for pensar... quando criança, poxa, mas eu caí muito, eu tropecei muito, mas quantos anos você tinha? Não, tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, a Helena, que tropeça, bate a cabeça. Agora, eu vou ficar me sentindo culpado por isso, eu vou parar de andar, então, não deu certo, tantas vezes bati a cabeça, vou parar de andar por conta disso, né? Se eu talvez não consigo compreender o meu contexto, compreender os meus recursos, a época. E eu acho que quando a gente faz esse movimento, a gente pode melhorar o nosso contexto, atuar no nosso contexto e aumentar a nossa gama de recursos, né? Recursos de todas as ordens, né? Emocionais, pensados. Eu acho que 2 pontos que eu queria convidar o pessoal aqui, eu acho que você também já... Na verdade, eu só estou dando chovendo uma olhada aqui, que você falou tudo já, mas pelo menos... Não, de jeito nenhum. Mas você falou bem, né? Quer dizer, eu acho que são 2 pontos interessantes que quando a gente vai olhar, e aí queria convidar o pessoal para olhar para esse ano, para olhar para a sua história de vida, para olhar para o seu contexto. E nesse exercício pode ser sempre atual de ressignificação, que é o que eu aprendi? Ou se eu não pensei nisso ainda, o que eu posso aprender? O que eu posso aprender de forma mais ampla possível, né? Aprender o que eu cresci, o que eu amadureci, o que eu desenvolvi, que habilidades eu desenvolvi, que talvez se não fosse para essa situação eu não teria desenvolvido, que musculatura talvez eu desenvolvi por conta dos desafios, por conta das dificuldades, inclusive às vezes até se eu vinha me culpando até hoje e carregando essa corrente, eu, no mínimo, devo ter ficado mais forte, né? Então, eu não preciso ficar carregando, mas eu posso, talvez, perceber que eu aprendi com alguma coisa com isso. Eu posso agradecer. Quando a gente pensa no que eu aprendi e o que eu posso agradecer, eu acho que a gente vai se fortalecendo, independente do que aconteceu. Eu acho que a gente vai fazendo essas fases, né? Eu acho que a gente vai diluindo o peso. Eu estava aqui um pouco tempo antes da gente entrar também, aí estava pensando, né? Me veio uma ideia do garimpar. Eu viro e mexe, cito exemplos, às vezes, de coisa de televisão, né? Não sei se é no Discovery, no Rio, sei lá, tem um canal que vira e mexe, não sei se você já viu, que mostra o pessoal garimpando ouro, em busca do ouro, não sei o que do ouro. Não sei se você já viu esse programa, se o pessoal já assistiu. Mas, e aí os caras vão lá e ficam lá tentando escavar. E aí você vê que assim, é uma tonelada de terra, e aí eles vão tirando um monte de terra, botando lá, vai lavando, para ir garimpando o ouro. Né? Então, às vezes, de toneladas de terra, vão tirando o ouro. E aí, quando tira o ouro, paga aquele monte de máquina, paga um monte de gente, paga o terreno, paga tudo ali, proporcionalmente, um pouco de ouro, aquele tanto de terra, paga aquilo tudo.
É E verdade. aí eu tive essa ideia, porque eu acho que se a gente for olhar para o nosso passado, olhar para a nossa história, a gente não precisa ficar carregando essa tonelada de terra nas costas, porque às vezes parece que é o que a gente faz. Mas quem sabe a gente não pode garimpar o ouro, né? Vale a pena a gente levar o ouro e não precisa levar a terra. Como é que a gente garimpa, talvez, dos nossos desafios, das nossas dores, dos nossos tropeços, né? Das nossas dificuldades? Às vezes a gente faz o contrário. Joga o ouro fora e fica carregando a A terra. areia. Aí tá pesado, tá difícil. Né? Então, estou brincando aqui, mas quem sabe a gente pode trazer essa ilustração de como é que eu garimpo, como é que eu posso, né, lavar ali, como é que eu posso, de repente, peneirar para não deixar passar o ouro, né, para não deixar passar a preciosidade que a gente pode ter em relação à nossa vida, à nossa história, independente do que aconteceu. E às vezes até as situações mais difíceis, mais dolorosas, mais sofridas, mais complicadas, muitas vezes tem grande preciosidade ali também. Às vezes um momento foi legal, foi tranquilo, que bom, e aí também tem muito a agradecer. Mas às vezes aquilo que foi sofrido talvez também nos fortaleceu, nos fez crescer e amadurecer, e eu acho que até a gente pode encontrar um propósito, encontrar um sentido, né? E às vezes numa vida, numa situação, ou situações tão dolorosas que às vezes parece tão sem sentido. E aí vira e mexe a gente fala também dessa questão do sentido, né? Que você cita sempre o Vitor, né? Vitor. Que, que é esse movimento de encontrar sentido. Eu acho que quando a gente pensa na ressignificação, pensa assim, o que eu aprendi? O que eu posso agradecer? Eu garimpo o ouro, eu posso ser grato pelo ouro, pelo valor que eu trago, e eu posso deixar de lado aquela tonelada de terra. Não precisa de Não ficar precisa carregando carregar junto. aquela tonelada de É terra. verdade. Não, E aí, por e último, você. Ah, sim. hum, não, 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 por isso aqui favor. é que eu queria comentar também quando você falou nessa questão do perdoar, e eu sei que isso Sim. é há um dilema, assim, é algo meio controverso, né? Quando a gente fala em perdoar, às vezes parece que é uma relação de cima para baixo. Não, deixa eu ver se eu te perdoo ou não te perdoo. Se eu perdoo, então porque eu tô certo, você tá errado. E aí fica assim um pouco desse peso, né? Às vezes me perdoar, a dificuldade de eu ter para me perdoar, para perdoar o outro, para pedir perdão, como se eu tivesse meio que de baixo para cima pedindo perdão, né? E tem uma coisa que me ajuda muito, eu sei que às vezes isso é um tema controverso, mas assim, na minha cabeça, eu trago que perdoar, eu trago aquela referência do Adalberto Barreto, que é do professor Adalberto Barreto, né, criador da terapia comunitária, que é perdoar seria perder mais doar. E eu acho que se a gente pensa no perder mais doar, aí para mim essa lógica de perder mais doar não vejo como nenhum tipo de relação de poder, de cima, de baixo, disso que às vezes os desafios podem estar relacionados e vale a pena essa reflexão mesmo. Né? Mas quando eu penso nessa questão de perder e doar, aí eu acho que o perdão pode ser muito interessante, né? No sentido, o que eu preciso perder? Às vezes eu preciso perder a dor, a mágoa, o ressentimento, algo que está pesando. Né? Então, eu tenho dificuldade de me perdoar, perdoar a minha história, que está pesando, a culpa. E às vezes eu perder, como é que eu vou me livrando disso? Ou dessa terra, dessa mágoa, desse rancor? E às vezes, para que eu consiga perder essa parte, é interessante a segunda, que é o doar. Quando eu dou, o que eu posso doar? Quando eu dou amorosidade, quando eu dou compreensão, quando eu dou, sei lá, um respeito, quando eu dou essa questão do contexto que você citou, né? Às vezes de cada um no seu contexto, numa época diferente. E aí eu vou me livrando do julgamento, da mágoa, da dor, do rancor, e é como se fosse um grande processo de faxina interior, né? Que e aí, para mim, nesses casos, eu acho que pode ser interessante, né? Que é justamente, às vezes, até eu perder coisas que talvez até não tinham a ver, quando falam assim, tem que perdoar os pais. Não, mas não precisa nada de errado. Mas se eu penso, tem alguma coisa que eu estou carregando que é ruim, alguma mágoa, alguma coisa assim, uma falta de aceitação, e aí eu posso me livrar disso trazendo uma compreensão, doando gratidão, doando amorosidade, e aí eu tenho essa percepção de fazer essa parte interior. Né? Então, Perfeito. é claro que às vezes é um jogo de palavras aqui, né? Às vezes é diferentes olhares, diferentes ângulos, mas aí nesse caso eu acho que até pode ser bem-vindo, principalmente quando a gente faz essa relação da culpa com perdão. Né? Às vezes
essa última citação que você trouxe, eu achei ótima, né? Que é talvez sem ressentimento, sem culpa, mas com transformação. Então, talvez a gente pode, no final das contas, no perdão, perceber que talvez não tinha nada para perdoar ali. Mas o processo me fez refletir nisso. Enquanto eu estava achando que tinha e não fazia nada por dentro, que tava, a culpa estava ali me machucando. Corroendo. Né? Quando a gente fala né, que culpa, como é que livrar da culpa? Talvez essa ideia do perdão, pelo menos essa ideia que eu estou trazendo aqui, eu acho que pode ajudar, assim como tudo isso que a gente está falando aqui. Né? Mas eu também, desculpa até te interromper, se queria colocar Não, alguma não, coisa. não. Mas é perfeita a sua colocação, e quando eu coloquei na questão do perdoar, é exatamente a cautela, né? Porque o perdão não é para o outro, o perdão é uma libertação, né? Na verdade, o perdão é uma plena libertação. Se a gente imagina o perdão uma forma de ser condescendente com o outro, você perde a oportunidade de realmente ter essa ação de libertação e ainda reforça uma ação de sobreposição, de incompreensão de situações, etc. Mas é só realmente um cuidado com esse processo do perdoar, que realmente visto como libertação, visto como entrega, como acolhida, como uma prática amorosa, como encontrar, como diz a música, né? Aquele cantinho do coração em que tem a paz que brilha mais e é mais importante que qualquer lembrança, né? E realmente é uma prática perfeita, sem dúvida alguma, vinculada exatamente à libertação da culpa. E o que a gente puder fazer para ter a libertação da culpa, que é um grilhão terrível, é um aprisionamento que nos cerceia, nos limita, nos sentencia realmente. Né? Então, e tão comum, e tão frequente, né? Na vida de todos nós. Né? E todos nós, na verdade, quer dizer, todos nós temos momentos em que vivenciamos essa situação, em que nos questionamos em determinados momentos, né? Porque às vezes a gente fala, às vezes a gente reflete sobre determinadas coisas como se isso fosse acontecesse até o momento que você decide não acontecer mais. Não, a partir de agora isso não vai acontecer mais na minha vida, está decidido, está resolvido. E não é assim. Né? Você Por sabe isso que disso, essa ideia do cultivar é interessante. Cultivar é perfeito. É um processo permanente, é um processo constante. Né? Nós estamos sempre olhando para trás, o retrovisor está sempre ali para a gente ver o que está se passando. Agora, ele não pode deixar de ser um retrovisor. E o que está atrás não pode deixar de estar atrás. Não pode nos acompanhar dentro do carro. Né? Então, realmente, e essa ideia do montão de terra com um pouquinho de ouro, a valia do pouquinho de ouro, a não valia do montão de terra, e na verdade a gente normalmente traz um montão de terra para carregar um pouco do ouro, e às vezes não encontra. Então, é perfeito. É uma lógica, é uma comparação perfeita no sentido da nossa prática do hoje em relação ao que nós vivemos. Né? E você fez um comentário aí, en passant quase, mas mencionou uma coisa importante, em que eu acho que é interessante a gente ter, não foi nem en passant, você mencionou, inclusive, no seu processo terapêutico, com as pessoas que você acompanha, que é exatamente esse ano. Esse ano, eu acho que esse ano foi emblemático para todos nós. Né? Ele é emblemático no sentido do problema que a humanidade vem passando, no momento que a humanidade passou, está passando, mas, ao mesmo tempo, a grande oportunidade que este problema nos dá para encontrarmos, de fato, aquilo que é importante. Tem muito ouro aí também, né? Muito ouro nessa terra. Então, quantos de nós que sofremos ao longo deste ano, alguns mais, outros menos, alguns com perdas de pessoas queridas, outros adoecendo, outros com medo, perdendo emprego, situação financeira, enfim, com todos os problemas, não estou minimizando os problemas desse ano, que foram grandes problemas, né? Problemas importantes,
individuais, coletivos, de problemas para a própria humanidade, né? Enquanto coletividade. Mas, ao mesmo tempo, o que ele nos possibilita a nos encontrar a nossa força, encontrar a nossa capacidade, encontrar a possibilidade de um olhar diferente sobre nós mesmos e sobre aquilo que nos cerca, né? Olharmos para coisas que sempre estiveram à nossa frente, ao nosso alcance, e nós nunca percebemos. Famílias que não é se reencontraram, não, se encontraram. Eu já vi vários relatos nisso, quer dizer, de repente eu percebi que eu tinha um filho dentro de casa. E é um filho que eu tinha notícia dele, porque eu estava o dia inteiro trabalhando, ele estava o dia inteiro estudando, a gente se encontrava de vez em quando, então eu tinha notícia a respeito dele. De repente eu encontrei com ele. Eu não reencontrei. Quer dizer, este momento me possibilitou encontrá-lo. Esse momento possibilitou que as pessoas se encontrassem. Claro que muita gente não encontrou o que gostaria de encontrar. Até porque tem muita coisa dentro de nós que a gente não gostaria de ver. Mas a gente só tem a possibilidade de mudar quando encontra. Né? Você só muda aquilo que vê, aquilo que acha, aquilo que reconhece que precisa ser mudado, né? E encara e topa na mudança. Então, esse é um aspecto importante na questão do passado e dessa ressignificação que você explicou muito bem, né? Exatamente o que Neco Araújo, né? O codinome, o nome às vezes nem sempre a gente... Né? É Inês, né? Pois é o que ela coloca. Eu falo sempre positivar, né? Por mais difícil que seja a situação. É perfeito, gente, perfeito, é exatamente isso. Agora, não positivar é aquela história, a diferença entre o otimista e o confiante. Né? O otimista acha que vai sempre encontrar coisa boa na vida, coisa que não é verdade. Mas o confiante sabe que não vai encontrar sempre de bom, mas tem a certeza que vai superar todas as dificuldades. Então, essa confiança, né, de transformar realmente as coisas, de encontrar as coisas, o ouro, né, e perceber a sua valia, dar importância a ele e realmente levar consigo. Puxa, olha que ouro bacana, vale muito, e deixa para trás. Né? Quer dizer, aí é pior do que não se tivesse encontrado. Né? Então, acho que esse ano possibilitou muito a gente nesse sentido. Né? Com certeza, né? Eu acho que em relação a isso, tem duas coisas. Tem uma frase que eu até estava falando outro dia também, que eu vi da Marisa Pia, né, uma terapeuta que eu gosto muito, e que ela fala da importância da gente rever para não ficar fadado a reviver. Muitas vezes a gente percebe padrões que vão se repetindo, tanto quando a gente analisa a nossa história como humanidade, quanto a nossa história individual, que, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo de novo comigo? Tem o dedo podre, né, eu joguei pedra na cruz, e eu fico revivendo um monte de coisa. Aquelas situações talvez mais complicadas. Às vezes eu fico revivendo dentro da minha cabeça, às vezes eu fico revivendo daquilo que eu quero jogar fora, daquilo que eu quero excluir. Mas quanto mais eu quero excluir, mais aquilo parece me perseguir. E aí a importância da gente poder rever, né? Então tirar um tempo para olhar com carinho, com amor, mas para olhar. Aquela ideia, não, isso aqui eu botei uma pedra em cima, virou passado, e aí muitas vezes eu superei. A gente teve fala ansiedade das antigas ainda, lá do ano passado, mas a diferença entre superar e reprimir. Porque às vezes quando eu não quero olhar, não, isso aí eu já superei, não sei o que, mas às vezes se fizer mais uma pergunta, eu começo a chorar. Então, assim, não, tá totalmente superar. Superei pra caramba, mas só não pode tocar no assunto. E eu fico revivendo esse troço a minha vida inteira. Então, acho que a importância da gente poder, com todo carinho, com todo amor, com tudo isso que a gente está falando, mas se dispor a rever. Inclusive para a gente poder crescer, para a gente poder aprender, para a gente poder seguir no nosso caminho, se desenvolver. Né? Então, acho interessante ouro, né? Essa ideia. Né? Oi? E garimpar o ouro. Eu gostei dessa relação que você... Passa em vão, e às vezes eu também não fico nesse loop
de repetição, né? E ficar revivendo ainda mais as coisas mais complicadas e dolorosas, né? Então, acho que esse é talvez um ponto interessante também, que é um processo contínuo, né? Que é um processo, como você fala bem, né? Essa questão de um processo evolutivo e que vale a pena, até eu acho que, opa, meu Tô negócio, te minha vendo, luz aqui apagou, mas beleza, né? tô te vendo, tô te vendo. Até para ver aqui, ó, tem um abacaxi, tem um mamão ali, se você tem planta, né, de coisa ali. Eu não sei se vai dar abacaxi com mamão ali, não. Mas a gente tá brincando aqui de plantar. Mas, então, acho que esse pode ser um ponto interessante. E um outro ponto que eu queria trazer, acho que talvez até já estamos chegando aqui no final também, é quando a gente fala, eu falo muito de ansiedade, né? E aí o pessoal fala, não, a gente está falando de passado, né? Tem gente que fala assim, não, porque depressão é um excesso de passado e ansiedade é um excesso de futuro. Passou aqui, eu não vi quem me perguntou, né? Até falando como é que vive no presente, e a gente vira e mexe fala sobre isso, né? E você tocou nesse ponto no início, eu queria só ressaltar, para pelo menos fechar aqui a minha parte, que faz sentido, né? Talvez eu esteja muito no passado, talvez eu fique mais deprimido, parece que eu fico muito conectado com o futuro, muito ansioso, muito agoniado, talvez seja um excesso de futuro. Mas, que futuro é esse que está em excesso? Provavelmente não é um futuro que eu vejo com confiança, ou nem com otimismo, muito menos com confiança, e às vezes ele está ligado ao meu passado. Então, às vezes, as dores, as dificuldades, aquilo que de alguma forma ficou traumático dentro de mim, às vezes até de uma forma inconsciente, né, onde eu fico com muito medo daquilo que se repetir, eu não paro de pensar, ou seja, é como se eu pegasse tudo de ruim que aconteceu comigo lá na frente, atrás, e jogasse para frente, né? Ou seja, então eu também fico quase que naquele looping ali, naquela corrida dos ratos, que também não é só um excesso de cultura de qualquer cultura. Talvez seja uma dificuldade minha de ter lidado com o meu passado. Aí eu fico nesse looping, né? Então, Quase uma acho que não é só sentença, uma né? questão. Oi? Quase uma sentença. Quase uma sentença, né? Então também, porque senão essa frase a gente pode incorrer, a meu ver, num erro de, então, se eu tenho ansiedade, eu só tenho que resolver o meu futuro, meu passado passou. E às vezes, se eu não resolvo questões do meu passado, é justamente por isso que eu estou com tanta dificuldade de olhar para frente, é por isso que eu estou com tanto medo, com tanta insegurança, com tanto sofrimento de olhar para frente, porque eu tenho talvez coisas ali a serem resolvidas atrás e não adianta só falar, não, botei uma pedra, está superado, tá... e aí, de repente, quando eu vejo, eu fico naquele loop, né? Não, perfeito. É isso mesmo. E é muito complicado, né? E às vezes a gente tenta sistematizar, né? A nossa visão ou a nossa tentativa de esclarecimento, de compreensão, vamos dizer assim, dentro de uma lógica moderna, sistematizadora, né? Já foi o tempo em que a humanidade via as coisas de forma interligada, né? Em todos os sentidos. O material com o espiritual, o céu e a terra, o meu passado, o meu presente, o eu e você, enfim, as coisas estavam interligadas. E as pessoas, de uma certa forma, compreendiam dessa forma, né? De forma mais holística ali, para usar um termo. Mas pronto, que seja, né? Mas com o tempo, a gente foi ficando mais, a humanidade foi ficando mais prática, né? E querendo encaixotar as coisas, explicar as coisas, dissecar as coisas, usando aí um termo do meu passado cirúrgico. E aí você fragmenta, né? E aí você consegue e coloca coisas fragmentadas como essa, por exemplo. Desconecta. Quer dizer, desconecta. A depressão é coisa do passado, a ansiedade é coisa do futuro. Pronto. Eu fragmentei, eu desconectei, eu dissequei e expliquei rapidamente o problema para que todo mundo pudesse entender. Só que, na verdade, eu acabei desconectando, e desconectando não tem como passar corrente. Se você corta um fio, não tem como passar corrente. Mesmo que você tenha uma energia inicial de um lado e uma lâmpada para ser acendida do outro. Você cortou no meio, não tem corrente. Então, muitas das coisas a gente tenta trabalhar essas explicações
até em relação passado e presente. Quer dizer, não, vamos resolver o seu passado. Aí você vai para o passado, vivendo o passado, para resolver o passado, para tentar entender por que, que aquilo aconteceu ou por que, que aquilo não aconteceu, corta o assunto, pronto. Agora vamos para o presente. Bom, daqui para frente você vai fazer... E você perde a conexão, perde esse contínuo que é a nossa vida, que é a nossa existência, né? Que é a existência dos seres criados, né? Quer dizer, das criaturas de uma forma geral. Então, o que eu acho importante, e você coloca sempre essa questão, é exatamente a gente tentar manter esse vínculo, a importância desse vínculo. O vínculo, o meu passado não é para ser esquecido, por pior que nós o consideremos. Né? Não vou nem dizer por pior que tenha sido, por pior que nós o consideremos. Né? Porque exatamente esse montão de ouro está lá. E só ainda está lá porque a gente não foi capaz de garimpá-lo. Mas garimpá-lo não é para deixar lá. Garimpá-lo para trazer para cá. Né? Garimpá-lo para construir alguma coisa para que a gente tenha um amanhã diferente. E também não é viver hoje por conta do amanhã, mas é uma consequência também, é um contínuo. Né? Então, acho que essas questões são importantes, essa sua colocação é importante, exatamente para poder reforçar essas questões. Quer dizer, o nosso passado ele é imexível. Ele não tem como ser retocado. Ele não tem como ser mudado. Ele não tem como ser alterado. Ele pode ter como ser, eu não diria nem tanto compreendido, mas eu acho que vale a pena. Né? Mas mais do que isso, né? Buscar nele aquilo realmente que nos fortalece, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos permite evoluir, aquilo que nos permite o nosso desenvolvimento contínuo, quer seja emocional, quer seja espiritual, não importa. Né? Aquilo que nos permite encontrar dentro de nós essa paz que ilumina o nosso caminho e o caminho das pessoas que estão à nossa volta. Então, e está lá porque ele foi construído de uma forma tal ao longo da nossa existência. Ele não apareceu lá de uma hora para outra. Nós nascemos com a essência, nós nascemos com a centelha, né? Mas o seu processo de desenvolvimento se deu ao longo da nossa existência, exatamente como ela foi e exatamente como ela está sendo. Né? Então, eu acho que, pelo menos para mim, fica nessa nossa reflexão de hoje esses aspectos de não tentarmos nos desligarmos do nosso passado. Por mais difícil que nós o consideremos. Né? Mas é importante que nós tenhamos claramente a sua existência, tenhamos a compreensão de que o que ocorreu é aquilo, é o que nos faz ser como somos. E podemos, sim, aprender muito, identificar muitas coisas no sentido do nosso processo evolutivo. E certamente com isso nós vamos encontrar aquela paz brilhante, maravilhosa dentro de nós que faz esquecer qualquer lembrança. Né? Como tão bem coloca a música de paz. Negócio a gente exercitando mesmo, né? 10 horas em ponto. Eu até falei, poxa, vai ser de todo tema que a gente traz, é assim, o maior desafio é como é que a gente tem para 1 hora para falar disso. Quantos episódios a gente vai poder falar disso? Né? É verdade. Eu acho que, obrigado, acho que eu que agradeço. Ótimo, acho que gostei muito dessa reflexão que você trouxe. Eu acho que dá uma boa respirada, né, em relação ao nosso passado, em relação ao nosso passado com humanidade, em relação a esse ano. Quero agradecer a todo mundo aqui, a Valéria, grande André, imagina, estamos juntos. André. Inclusive o André disse que perdeu uma parte, mas lembrando que fica gravado no seu Instagram, né? Quem quiser rever. Depois você coloca no seu canal do YouTube também, né? No meu canal no YouTube também, Milton Menezes da Costa. E pai,
E aí, então, que bom, acho que deu para a gente dar uma amarrada legal. Obrigado, Inês, também, todo mundo que está presente aqui, contribuiu, quero agradecer a todo Com mundo também, certeza. quero te agradecer, muito bom a gente estar de volta. E na semana que vem tem uma temática interessante, né? A Sim, semana aí do Natal. Quer falar um pouquinho, assim, a gente talvez ainda vai, não eu sei se acho vai que puxar o tema em si, mas eu acho que pode ser algo muito interessante também, que já dá para, acho que já pode dar uma antecipada para o pessoal, né? eu acho interessante, quando você fez essa provocação na nossa última conversa, eu acho muito interessante, porque, primeiro, para a gente contextualizar, para a gente colocar de fato essa lógica do Natal, Natal nascer, né? Não nascer de uma pessoa 2.000 anos atrás. Legal, vamos relembrar, vamos para aqueles que acreditam, para aqueles que. E isso eu falo com toda tranquilidade, porque eu sou cristão, então, né? Mas de qualquer maneira, de uma forma ampla. Né? Para aqueles que acreditam, maravilhoso, pensando realmente no nascimento de uma pessoa, do Deus encarnado há 2.000 anos atrás. Mas o que nasceu de fato? Foi uma pessoa? Se a gente acreditar que nasceu só uma pessoa, puxa, vale a pena para a história. Né? Mas se a gente acreditar que pode nascer sempre em cada um de nós os ensinamentos que aquela pessoa deixou, e ensinamentos que vários outros aprendem de forma similar. Né? Eu gosto muito de falar que do Cristo para além do cristianismo. Né? Então, a gente refletir um pouco sobre o Natal, não no sentido da comemoração da data do nascimento de Jesus de Nazaré, mas um momento que nos chama à reflexão para fazer nascer a cada dia, em cada um de nós, aqueles ensinamentos para que nós possamos vivenciá-los no meio em que nós vivemos. Então, eu acho que trazendo, sem dúvida alguma, a grande paz interior. Então, eu acho que essa nossa reflexão semana que vem vai ser bastante interessante, pegando o mote do Natal, né? Não é uma reflexão com um cunho espiritual, né? De espiritualidade, vamos dizer assim, da nossa vida, da espiritualidade, mas no nosso cotidiano, na nossa vida, né? No nosso dia a dia, independente da tradição religiosa que nós possamos seguir, qualquer um de nós. Então, é uma reflexão no sentido do viver, viver a paz. Eu acho que esse é um Maravilha. aspecto importante. Né? Maravilha. Então, na próxima segunda-feira, dia 21, é isso? Hoje é 14, né? Deve ser, né? 21, 21, 21, 21. então, 21 às 21 horas. Que legal. Bom, estou ansioso, então, para essa Vamos nossa lá. próxima conversa. Pessoal, ótima semana para todo mundo. Até semana que vem. Pai, brigadão, mais uma Eu vez. que agradeço. Obrigado. Obrigado a todos. Um beijão. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.